a jornada do louco, ou como também conhecido por outras pessoas, a jornada do herói. Então, sendo o louco o principal personagem dessa jornada, então ele que vai passar por esses 22 arcanos aí, né? Vai vivenciar toda essa aventura. Que eu lhe apresento o louco, essa carta, que a primeiro momento se mostra um jovem muito feliz, que está em busca de algo novo, inocente e que vai dar início a essa jornada. E vamos falar sério, todo mundo, todos nós temos um louco interno, né? Todos nós temos aquele louco que está aqui dentro da gente, que vai se aflorar para o mundo. Então, ele está aqui representando o começo dessa jornada. E essa aventura que eu vou mostrar para vocês agora, que vai passar por todos os arcanos maiores, é uma metáfora com a nossa própria jornada. O louco se prepara para a sua aventura. E de cima, ele olha o caminho que ele vai percorrer. Então, cheio de energia e alegre, ele decide desbravar tudo que essa jornada tem para oferecer para ele e sair do comodismo. E depois de alguns dias na sua caminhada, o louco encontra então o mago. O mago, esse jovem, que está aqui atrás de uma mesa. Em cima da mesa está todas as ferramentas que são necessárias para ele apresentar o seu show. Então, o louco assiste todo o seu espetáculo e quando termina, ele vai ao encontro do mago perguntar para ele como que ele faz para ser tão confiante e pede ajuda para o mago para ele dar início aos seus projetos. O mago lhe fala então que tudo vai dar certo se ele permanecer com os pés no chão e se ele se permanecer humilde durante sua caminhada. E o mago, dito isso, o louco continua então a sua jornada e se depara com um prédio que parece uma igreja. E lá dentro ele encontra a sacerdotisa. Essa mulher ela é provida de muito conhecimento e logo que ele chega, ela já começa a passar para ele muitos dos seus conhecimentos. Ela ensina para ele a utilizar da sua intenção e a entender que nem tudo é como parece ser. E depois desse aprendizado com a sacerdotisa, ele segue a sua caminhada. Chegando então em um campo aberto, ele encontra a figura de uma mãe, a imperatriz. Sim, ela é a mãe, a representação da mãe dos arcanos maiores. Ela o nutre com amor incondicional, com muito carinho, com aconchego. O louco se sente maravilhado pela beleza feminina que essa mulher carrega e pelo amor incondicional que ela tem. Ela o ensina a ser gentil e a apreciar as coisas belas e simples da vida. E assim, ele segue a sua caminhada e então ele chega a um castelo onde ele se depara com a imagem do imperador. O imperador é um homem muito rígido, mais velho. Ele é o pai dos arcanos maiores. Ele ensina que para ele conseguir as coisas que ele deseja, ele precisa de planejamento e organização. E sim, ser rígido às vezes. E ainda em suas andanças, o louco encontra, então, uma igreja e lá dentro tem o Papa que está passando seu conhecimento para os seus seguidores. O louco decide então sentar e ouvir também. Ele aprende a importância da fé e da espiritualidade, de manter as tradições, de manter os seus valores, maneiras tradicionais da educação e de conhecimento. Sentindo-se equilibrado, consciente e inconscientemente, ele continua a sua jornada.
Então, ao aprender tudo que ele pôde com o Papa, ele encontra um casal muito apaixonado. Eles são os enamorados. Logo se percebe o amor que eles têm um pelo outro. O louco então percebe que o amor acende a chama da paixão e que se ela não for controlada, também pode destruir muita coisa. Mas ele também aprendeu a amar as uniões em busca do que lhe faz se sentir amado e completo. Antes de chegar na próxima aldeia, o louco encontra um guerreiro em sua carruagem. Essa carruagem ela é puxada por duas sim. A sua lição com o carro é que, para ser triunfante, requer muito esforço, dedicação e escolhas certas. Ele aprende também a concentrar sua energia em seu propósito. Sentindo-se determinado, ele continua focado em sua caminhada e no caminho ele encontra uma mulher domesticando um leão. Ela se apresenta como a força. Com ela, ele aprende que força não significa somente o poder físico e que essa força ela pode ser também uma sabedoria interna, algo que vem de dentro para fora e que pode ser obtido através da compreensão, da compaixão e da paciência. Só que para atingir esse estágio, nós precisamos saber nos controlar. Despede-se dela e a noite então começa a cair. É quando ele vê uma luz no escuro. Um homem segurando uma lanterna. Ele é o eremita, um ancião muito sábio e introspectivo. E ao passar a noite com ele, o louco aprende então mais sobre a sua sabedoria interior, sobre encontrar as suas respostas através de meditação, solidão e reflexão. E com a mente mais clara, ele continua então a sua jornada. E na manhã seguinte, no caminho, ele encontra passando a roda da fortuna. E ao observá-la, ele percebe que nada nessa vida fica parado. Em alguns momentos vamos estar em cima e outros momentos estaremos embaixo, assim como a roda, sempre nos movimentando. Então, nessa sua andança, ele se depara com um tribunal. E lá está a própria justiça. Ela apareceu para falar para ele que a lei da ação e reação, ela acontece para todo mundo. Então, tudo o que a gente joga para o universo manda para a gente novamente. Assim, a justiça trouxe sua lição para o louco que continua sua jornada. Andando ainda, ele se depara com uma pessoa muito engraçada, porque ela está pendurada de cabeça para baixo. E sim, é o próprio, o enforcado. O enforcado convida a também ficar nessa posição para ter uma visão diferente da vida, enxergar a vida por outro ângulo. E ele explica que ele está ali voluntariamente, ninguém o prendeu ali. Ele gosta de ficar nessa posição quando ele precisa ter uma perspectiva diferente da sua vida. Ele encontra então a figura da morte. A primeiro momento ele se assusta, mas logo depois ele já percebe que não se trata de uma morte física e de que é a morte de alguns acontecimentos da nossa vida que precisam ficar para trás e serem transmutados para coisas novas acontecerem. E passando por um lindo lago, ele encontra então a temperança, que está passando sua água de um jarro para o outro, representando a balança da vida. Ela fala sobre equilíbrio, moderação e harmonia. E ainda fala para ele que se ele conseguir conciliar todas essas virtudes, essa é a chave para a vida. Continua sua andança então e se depara com a figura do diabo. A figura é semelhante a uma fera, mas o cara até que parecia ser legal.
mas era malicioso e no final fez o louco de bobo. A torre que o louco avista em seguida está com a sua construção totalmente abalada. E diante dos seus olhos, a torre desmorona, mostrando todas as suas ilusões. Por meio dessa experiência, ele percebe que a destruição é sempre uma oportunidade para o nosso renascimento e a criação para construirmos algo mais consolidado. E chegou então a estrela, trazendo luz e recolhendo todos os cacos do chão, deixando a sua mensagem de fé para que ele não deixasse de acreditar que os sonhos podem sim se realizar. Teve noites muito escuras, onde a lua deixou medo. O louco então duvidou da sua intuição e teve bastante paranoia e segredo. Porém, quando amanhece, o louco deixa para trás a noite de escuridão e ilusão e finalmente ele encontra o sol, que vem iluminando tudo, trazendo abundância, energia, positividade, e vem mostrar para ele o quanto a vida pode ser bela. E ele agora está pronto para assumir um novo dia. Depois de descansar e desfrutar do sol, o louco está pronto para encontrar o julgamento. Ele tirou todo o peso das costas e lhe abriu para o renascimento. E finalmente ele encontrou um mundo de possibilidades que ele pode conquistar. E decidido, ele estava pronto para continuar, determinado a conquistar e alcançar o seu final feliz. E o louco continuou então a caminhar.